Baruch Hashem, chegamos na última parte do curso sobre os 13 princípios de fé. Quem conseguiu, Baruch Hashem, participar de todos os princípios e colocar isso, entender e colocar na vida, teve uma aquisição muito grande. Vamos fazer agora uma recapitulação, um resumo desses 13 princípios de maneira corrida e assim ajudar a colocar mais intensidade de fé nos nossos sentimentos. E assim como a gente viu a importância dos 13 princípios, que diferente de outros preceitos, se uma pessoa erra, ou por engano, ou não sabe, ela não é denominada um herege. E o Rambam, em relação aos 13 princípios, como a gente viu na primeira parte do curso, ele nomina uma pessoa que não tem a fé em um dos 13 princípios de herege, porque é parte da formação da essência da pessoa, da conexão da pessoa com Hashem. Vimos no primeiro princípio a origem de toda a emuná, de toda a fé, que Deus criou o mundo. Ele mantém o mundo, ele faz e fez e fará tudo sozinho. Depois vimos no segundo princípio que a realidade de Deus não permite a existência de outra força independente. Toda a criação, de fato, não modificou Deus em absoluto. Tudo que a gente vê de mudanças na criação é só como Deus se expressa para a criação, para as criaturas, mas ele não se modifica em absoluto. Toda a maneira que ele se expressa também de maneira limitada é para que a gente possa captar dele alguma coisa. Porém, no terceiro princípio vemos que a gente não tem como entender de Deus em essência, ele não tem limites. A gente pode entender sim de como ele se expressa para a gente, porém não dele em essência, que não tem nem como captar, ele não tem limites para captar, como a gente viu no terceiro princípio. Depois, no quarto princípio, a gente viu que a existência de Deus não depende de nenhuma causa e de nenhuma consequência. Quem não se relaciona a Deus, simplesmente ele se desconecta da realidade. Deus é o primeiro, Deus é o único, é o último. Toda a existência está conectada a Hashem. Quem se desconecta a Hashem, se desconecta da existência. Depois vimos que, portanto, temos que se relacionar somente com Deus, que não é propício rezar para nada fora Deus. Uma vez que toda a criação depende da vontade de Hashem, tem que ir direto à fonte e é propício rezar somente para a fonte. Vimos que também, não só que não é propício, quem reza e se relaciona com uma força, como faz pedidos para uma força que não é Deus. Isso também é idolatria, mas vimos que não é propício se relacionar com algo que não é Deus, uma vez que tudo vem da vontade de Deus. Até aqui vemos sobre ações, como Hashem, como se expressa, como Hashem ele se relaciona. Porém, como se conectar com Deus? A partir do sexto princípio, é como se relacionar com Deus. A princípio, podemos relacionar com Deus a partir de como ele se expressa, a vontade dele, como ele se expressa. E vem o sexto princípio, que fala que Deus que a palavra dos profetas, Deus se revelou com os profetas, as palavras dos profetas são verdadeiras, é a maneira que Deus expressou os conceitos dele, a vontade dele. Então, a pessoa que nega as palavras dos profetas, ele também se desconecta da vontade de Deus. Como ela vai se relacionar com Deus se ele não se relaciona com a vontade que ele se expressou para a criação? E vimos que também, no princípio 7, que a raiz da profecia toda veio de Moshe Rabbeinu. Moshe revelou, ele trouxe para o mundo a força da profecia. Não tem como chegar a profecia em um canal diferente. Portanto, a profecia de Moshe é verdadeira e ele foi o maior profeta, tanto que vieram antes e depois dele. E não tem como a pessoa chegar em uma revelação além de Moshe, porque ele que trouxe a raiz e a fonte da profecia. Toda a profecia para o mundo desceu através, o canal de profecia foi aberto através de Moshe. Então não tem como alguém ser maior do que ele. E, portanto, também a gente vai ver que isso vai ter consequências nos próximos preceitos. A Torá, uma vez que Moshe revelou a vontade de Deus, na Torá, escreveu a Torá, como Deus se expressou para o mundo, a Torá que segue conosco é a mesma Torá. Porque se não tem como ter contato com a expressão de Deus no mundo, então não tem motivo para a existência. Porque se não tem como usar, como a gente falou, a gente não tem as regras do jogo, as peças do jogo são inúteis.
para que existe toda a existência se não tem como chegar no objetivo? Então, o princípio 8 nos ensina que a Torá que está conosco é a mesma Torá que foi entregue no Monte Sinai. Ela segue conosco e a chance de se conectar com Hashem e de revelar a vontade de Hashem segue conosco. E no princípio 9 a gente viu que ela não será modificada. Como a gente explicou, que a Torá não é uma invenção de um ser humano, é uma expressão da realidade e não tem como modificar a realidade. Uma pessoa pode pular de um prédio e falar que eu não acredito na lei da gravidade, só que ela não vai mudar a realidade, ela vai se espatifar no chão. Então a mesma coisa, a Torá não tem como ser, ela é uma revelação que Hashem trouxe da realidade da criação, então não tem como ser modificada. O princípio 10 vimos que a Torá é o parâmetro da verdade e da mentira, do certo e do errado. O discernimento vem do certo e do errado, da verdade e da mentira, vem através dos conceitos que Deus expressou na Torá. E a partir disso, nós seremos julgados. Cada ação será julgada a partir dos conceitos que Deus revelou na Torá. E no princípio 11, vemos que cada ação vai ser relacionada ou com bem ou com mal. Cada ação que a pessoa faz está sendo escrita. E ela vai ser relacionada ou com bem ou com mal. E pelo bem ela vai ser recompensada. E pelo mal ela vai ser castigada. Vimos que o castigo também faz parte de um objetivo. Vem da mesma fonte. E o objetivo do castigo também é trazer um conserto. Também é visando o bem. Vimos no princípio 12 que virá o Messias. Que é o colocar o foco no objetivo. Já vemos que vamos ser julgados por cada ação. E porém esse cenário de provas tem um fim. Quando virá a revelação de Hashem, a verdade será revelada com o tema da vinda do Messias, que vai ser o rei ungido, que vai liderar o povo de Israel e o mundo, e preparar o mundo para essa revelação, para os estágios pós-revelação. Vimos, por finalmente, depois, para finalizar a criação, vai ter a ressurreição. O corpo vai voltar para o mundo. Uma vez que ele participou do serviço Hashem junto com a alma vai retornar para o corpo. E ele vai vir a ressurreição dos mortos. E o corpo não vai exatamente ser como nós conhecemos, porque ele vai ser criado de maneira propícia para passar os estágios pós-revelação e assim vivenciar o mundo vindouro junto com a alma. Vai ser um corpo que não limita a expressão da alma e poder juntos receber a recompensa. Fizemos aqui um resumo geral sobre os 13 princípios. Ele pode ser muito útil para quem quiser escutar mais vezes ou recapitular o curso por inteiro, mais extensamente. Eu aconselho, porque são temas que temos que colocar em vida, no nosso sangue, e viver os 13 princípios de fé cada vez num nível maior, porque essa é a nossa conexão com a Hashem, é a base da conexão, é a origem da conexão, e a partir daí o cumprimento de toda a Torá recebe um novo status, um novo nível. Então, Baruch Hashem, quem pôde participar conosco desse curso, com certeza houveram novidades e também aquisições importantes para modificar realmente em essência o nível da vida de cada um de nós. E Baruch Hashem, terminamos aqui com o nosso curso. Foi um prazer e tudo de bom.